com cerca de 2000 anos, enviada diretamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a João, em seu exílio na ilha de Patmos. Uma mensagem que visava principalmente alertar algumas igrejas quanto às suas práticas. Uma mensagem que visava dar esperança para outros, dar força para outros que viviam um cenário ao seu redor completamente caótico, onde igrejas perdiam sua referência. Igrejas como Éfeso, por exemplo. Uma igreja que destacou-se, a princípio, pelo seu empenho na luta contra as vãs doutrinas. Uma igreja que tudo que fazia, fazia com amor, fazia com empenho. Conforme o tempo foi passando, esse amor se esfriou. E essa igreja, tudo que fazia, fazia por simplesmente fazer, porque tinha que ser feito, por pura religiosidade. Foi perdendo a sua identidade. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu infinito amor, ele alerta essa igreja, ele mostra o erro. E principalmente, o que tem que ser feito para corrigir esse erro e as promessas que estão por trás disso. Igrejas como Esmirna. Essa igreja, nos dias atuais, podemos entender que ela é representada pelas igrejas perseguidas, principalmente no Oriente Médio, na Coreia do Norte, como foi visto ontem. Uma igreja fiel a Deus, uma igreja que, apesar de todas as provações, todas as adversidades, perseverava até o fim. E um personagem muito importante nessa história chamava-se Policarpo. Talvez você não tenha ouvido falar ainda. Ele foi um discípulo de João. E ele praticava as boas obras naquela região. Anunciava o Evangelho. E por conta disso, era perseguição por toda parte. Toda parte. Certo dia, na iminência de sua prisão, os soldados romanos foram até o local onde ele se encontrava. E ele até os recepcionou muito bem. Até recepcionou os soldados bem. E no último momento, antes que ele fosse preso, ele pediu um momento para que fosse orar. Talvez nós não saibamos o que foi que ele falou com Deus, mas as suas atitudes a seguir expressariam a sua gratidão em servir a Deus. Serviriam para mostrar que a sua recompensa não estava aqui. E a prova disso é que no momento que ele está acorrentado, sofria escárnio, as pessoas o incitavam para negar o nome do Senhor Jesus. Em seu último momento de vida ele diz: como poderia eu trocar o melhor pelo pior? E enquanto seu corpo era rapidamente consumido pelo fogo, sorrisos de alegria eram expressos em seu rosto. E podemos ver com isso que ele era grato a Deus pela honra de servi-lo e de fazer a sua obra. Derramou o seu sangue como um mártir para que outros tivessem vida. Não a vida aqui que nós conhecemos, como nós podemos ver, mas a verdadeira vida que há em Cristo Jesus. No retiro de inverno, foi falado acerca da igreja perseguida. Foi impactante. E o que será que mudou de lá para cá? Será que a gente saímos daqui e voltou a ser tudo como era antes? Vale a reflexão. Igrejas como Pérgamo, uma igreja que a palavra de Deus vai dizer que era onde encontrava-se o trono de Satanás. Uma cidade no qual havia várias imagens de esculturas de deuses gregos. O principal deles, Zeus, que tinha um altar, ou seja, o trono de Satanás.
Era uma igreja que inicialmente era empenhada em fazer a obra de Deus, resistia aos dias maus, não cedia à pressão popular, à pressão do Império Romano, até que Constantino se converteu ao cristianismo e com ele todos os moradores célebres daquela cidade e levaram práticas pagãs para dentro da igreja. E pouco a pouco essa igreja foi perdendo a referência, foi perdendo o seu motivo de ser. E hoje, será que nós como igreja temos perdido a nossa referência? Será que podemos olhar para dentro de nós e ser referência para alguém, para alguma coisa? Mas Jesus, mais uma vez, ele mostra em sua infinita graça e misericórdia, ele nos concede a chance de conhecer. Ele mostra para ele, sim, o que deve ser feito para corrigir esse erro. Ele nos promete que nosso nome seja escrito na pedra branca. Para que possamos entender melhor, nos tribunais daquela cidade, ele tinha uma pedra preta e uma pedra branca. Ao condenado nesse julgamento, o nome era escrito na pedra preta. E ao inocentado, o nome era escrito na pedra branca. Será que a gente consegue atingir o quão profundo é isso? Se nos arrependermos, ele nos promete escrever o nosso nome numa pedra branca. Ele não levará em conta o que foi feito antes, se nos arrependermos de verdade. Porém, ele nos promete uma vida nova. Diante disso, também vemos a igreja como Tiatira. Uma igreja onde rapidamente as práticas pagãs e a imoralidade sexual se tornou uma liturgia, digamos assim. Mas apesar disso, alguns poucos irmãos ainda perseveravam na fé. Quantas igrejas hoje ainda só estão de pé, ainda tem a referência, ainda Deus opera por aqueles, pastor, que estão nos bastidores, dobrando os joelhos. É por causa deles que talvez a igreja ainda esteja de pé. Vemos igrejas como Sardes, uma igreja que se auto-intitula como igreja viva, uma igreja que também, quem deu sua referência, uma igreja que fazia normalmente os seus cultos, uma igreja que fazia seus congressos, seus louvorzões, digamos assim, fazendo no dia de hoje, porém não se atentava ao que era necessário, não se atentava a ser uma igreja de referência na fé, na palavra, no verdadeiro evangelho. Vemos também igrejas como Filadélfia. Aprove a Deus por isso. Uma igreja que consegue ter a percepção do que está acontecendo em volta, mas não desanimou, mas não deixou esmorecer. Uma igreja fiel a Deus. Uma igreja que pouco a pouco ia sentindo as suas forças indo embora. Mas se você está aqui nessa noite e está sentindo as suas forças indo embora, sabe que nesse momento Deus renova as suas forças. Seja fiel mais um pouco. E essa palavra que Jesus traz a essa igreja, que possamos ficar ligados e guardar aquilo que recebemos de Deus, para que ninguém tome a nossa coroa. Igrejas como Laodiceia, misericórdia. Uma igreja que se deixou levar pela prepotência, pela arrogância. Uma igreja que se gabava de ser rica. Talvez pareça que esteja tudo bem dentro de nós. Talvez a nossa vida espiritual esteja
como esta igreja, morna, uma igreja que só sabia ostentar a sua riqueza. Mas quantas vezes nós podemos ajudar e não ajudamos? Ficamos ostentando aquilo que nós temos. Quantas vezes a gente acha que está tudo bem? Igrejas que se preocupam apenas em construir templos faraônicos, mostrar que é a igreja mais rica, e achando que a glória de Deus está nisso. Deus não vê como o homem vê. Deus olha o interior, Deus olha o coração, Deus olha o amor, Deus olha as obras. Tudo que foi falado por cada problema, por cada situação que cada igreja passava, pode até ter sido diferente. Mas a mensagem principal que nós nessa noite precisamos entender é uma só. E ela diz: arrependa-se. Você pode perceber que na maioria dessas cartas Jesus fala: arrependa-se. Lembra de onde você caiu. Retome o alvo. Nós estamos perdendo a nossa referência, queridos. E Jesus está voltando. Até quando a gente vai ver a igreja perdendo a referência e não vamos fazer nada? Até quando? Arrependa-se. Que possamos nos arrepender. Que possamos entender o melhor que Deus tem para cada um de nós. Grave essa palavra em vossos corações. Vamos despertar. Vamos entender o que Deus quer de nós, o que Deus está falando. Que você possa sair daqui revigorado. Se você se encontrava fraco. Se você se culpa, se martiriza por algo que você fez. Arrependa-se verdadeiramente. E Ele vai escrever o seu nome numa pedra branca. É essa a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Arrependa-se. Arrependa-se. Guardem essa palavra em vossos corações. E que Deus nos abençoe. Amém.